O cliente agora está dizendo a profundidade que quer ir a sondagem. Porque ele foi lá e orçou e viu que a empresa Não, vai ele cobrar quer por uma metro. família ali que o cliente com o seu, sei lá, preposto lá pode dizer, meu Deus do céu, não, só quero 5 metros. Mas não é você, é papai. Hoje a gente vai falar sobre um tema que interessa muita gente das mais diversas áreas, que muitas vezes é um dilema, vou, não vou. E a gente vai falar sobre conjugação de carreira acadêmica e carreira profissional, especificamente na geotecnia. E para isso, eu trouxe como convidada uma pessoa que atua há um bom tempo nesses dois lados da moeda, tanto em sala de aula quanto em escritório, campo, colocando a botina para sujar mesmo. E você já deve saber de quem que a gente está falando, deixa eu só terminar de convidá-la aqui. Professora Juliane Marques, muito boa noite. Olá, boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem? Muito feliz com o convite, né? Prazer todo nosso. Tema muito legal falar sobre esses dilemas, né? Com certeza. Tudo jóia? Como é que estão as coisas por aí, Juliane? A chuva já deu uma acalmada? Deu uma acalmada, assim, uma trégua. De vez em quando ainda chove, assim, mas não naquela intensidade que fez bastante estrago, né? Agora mesmo eu Ah, estou no interior do estado, não estou em Maceió, não. hum, E aí eu vou até pedir desculpa, porque tá rolando uma festa aqui perto do hotel, eu acho. Que tá uma zoada terrível. sem problema. Bom, só para fazer uma pequena introdução, professora Juliane é engenheira civil, é mestre, é doutora em engenharia de fundações e eu vou deixar você se apresentar um pouquinho mais. Pode ficar à vontade. Obrigada. Como o professor falou, eu me formei na UFAL, né, a Federal de Alagoas. Hoje eu dou aula na Federal de Alagoas, né? Voltei a casa para dar aula, eu queria bastante, né? E eu venho de uma família de engenheiros, né, de geotécnicos, então foi praticamente o caminho natural das pedras, assim, né, assim, a seguir. Mas que bom que eu me encontrei, que eu gostei da área, né? Ruim é quando você sente aquela pressão para seguir e não se identifica, né? Então, assim, gente, eu me formei, daí já fui fazer o mestrado, né? Fiz o mestrado em São Carlos, na USP, e parei um ano entre o mestrado e o doutorado, e daí fui fazer o doutorado também na USP, né? Sendo que na capital, na Poli. E como eu já vinha dessa cultura de ter uma empresa e tudo, a gente sempre priorizou a prática, né? A gente, lógico, o professor você tem que ensinar e tudo, de ter a teoria ali, o embasamento teórico, né? Mas se a teoria sem aplicação fica morta, né? Então, muitas vezes a gente tinha o procedimento lá na prática, no campo, e a gente queria provar para a teoria, né? Fazer o caminho inverso. Então, esse vai e vem, eu me acostumei a fazer isso, né? Às vezes tem coisas no campo que eu queria, né, dar um embasamento teórico, foi assim um doutorado, né? A gente foi atrás de formulações para provar o que a gente já fazia, e tem situações do campo que, né, você está lá estudando uma pesquisa na universidade, né, uma publicação, um artigo que você leu, opa, uma ideia aqui para aplicar. Então, a aplicabilidade desses conhecimentos teóricos, né, científicos, é fundamental, senão fica morto, né, Clíndia? Fica, para que estudar tanto, né? Teorias Com mortas. certeza, com certeza. E como que começou essa história de fundações? Veio de casa, assim, né? Esse seu interesse, desde pequena, já o pai, né, a família já levava para a obra, ou foi um gosto que começou mais de projeto do escritório? Opa, tem ouro aqui, meu pai trabalha com uns negócios muito interessantes. Como é que surgiu essa história? Então, criança fica meio assim, né? Porque eu não via o que meu pai fazia, né? Debaixo da terra fica complicado, né? Não era uma construção que você, ó, esse prédio meu pai construiu, não existia isso, né? Uhum. E eu sempre falo com os alunos, a gente sabe que os primeiros anos de engenharia é triste, né? É um peneirão, infelizmente tem muita desistência e os alunos não veem a engenharia.
tá certo? E comigo não foi diferente, Clíndia, porque eu vinha, né, sempre fui uma aluna boa, assim, de estudar, me dedicar, né, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Aí cheguei logo, levei logo umas cacetadas em cálculo, em física, disse, meu Deus, eu não nasci para isso, que é isso, meu Deus, e morria de estudar nota baixa. Aí fui me desesperando, né, não nasci para engenharia. Então, assim, algumas vezes eu pensei em desistir, tipo, ah, não, minhas amigas fizeram direito, até as que fizeram medicina não sabem nem o que é reprovar numa disciplina, né? Eu falo que para entrar no curso de medicina é que é o peneirão, é difícil, né? Mas lá dentro não tem essa perda de disciplina como tem na engenharia, com certeza, né? Então aí eu passei uns perrengues no início do curso, depois, né, andou, deslanchou lá, né? Deslanchou aí eu gostei. Então, assim, aquela paixão mesmo eu fui criando, viu? Eu digo que não existe o paixão à primeira vista, não, sou bem sincera nisso aí, né? E aí das áreas da engenharia assim que eu gostava mais, né, biogeotecnia, que eu sempre achei assim muito é impressionante a gente trabalhar com algo que está lá pronto, né? Tem milhões de anos que foi formado o material que a gente trabalha, não é? A gente não produz o material que a gente trabalha, né? A gente, né, se adapta a ele, né? Eu acho isso fascinante a geotecnia. E outra área que eu gostei bastante é materiais, né? Seria uma área que eu iria seguir. E aí, estrutura, por dimensionar, né, fundações, está muito interligado ali, né? Mas eu não iria para uma área assim, né, fazer um mestrado, doutorado em estrutura. Eu acho muito cabeção, não é para mim, não. Eu costumo brincar que dentro da engenharia, né, mais especificamente engenharia civil, trabalhar com aço, entre aspas, né, bem entre aspas, é fácil porque você consegue produzir esse aço do jeito que você quiser. Concreto também, né, não é tão diferente assim, é um pouco mais de materiais diferentes que a gente consegue homogeneizar ali. Agora, com solo e rocha, é Deus que fez, bacana. Então, chupa essa manga e a gente vai ter que extrair ouro, né? Tirar alguma coisa bem interessante daí. E Tem que, literalmente, tem que respeitar o que está lá, né? Você não se meta a achar que pode, né, trabalhar de qualquer jeito, não. exatamente. E aí, quando eu estava para fazer o vestibular para engenharia civil, eu, o pessoal falava, né? Você vai trabalhar basicamente com matemática e física o tempo inteiro. E aí eu perguntei um dia, no terceiro ano, para uma professora minha de matemática, eu perguntei, Márcia, mas o que que a gente vai ver numa faculdade, seja ela de matemática, de engenharia? Tem outra coisa diferente do que essa matemática que a gente vê aqui no ensino médio? Ela olhou para mim e começou a rir, falando: Meu filho, você não sabe nada, você não sabe o que que é sofrimento, espera você conhecer o que que é o tal do cálculo. E aí, foi lá em 2009 que eu de fato conheci o que que era, né? Física. E esse eu acho que é o dilema, né, como você comentou, de muita gente que está começando, porque às vezes tem uma outra ideia completamente do que é engenharia. Então, pô, às vezes já até conhece um pouquinho de ferramenta computacional. A gente tem muito cadista, né, que fez um curso técnico lá de mesmo dentro do ensino médio, ele foi buscar alguma coisa a mais, porque às vezes tem um parente que trabalha com a empresa, acha bacana mexer com a algagem, mas quando cai lá no cálculo, na física, ele tem uma dificuldade muito grande, né? E a gente tem visto cada vez mais essa questão da base tendo muita influência já nesse início de curso, onde eu leciono aqui em Viçosa, a gente tem uma disciplina lá introdutória, né, introdução ao cálculo, que é basicamente um nivelamento de matemática, e o pessoal tem muita dificuldade, porque às vezes é gente que já parou de estudar há 10 anos. Nesse nosso contexto agora, né, basicamente pós-pandemia, é muita gente que não teve condições de fazer um ensino médio bem feito, mesmo ali numa particular ou um colégio público de nome. A pandemia trouxe, né, uma característica que basicamente todo mundo enfrentou, desde quem acabou de entrar no ensino superior, quanto quem estava formando. E a gente já tem aquela questão de tô formando, não sei de nada. Aí lá na frente a gente vê que sabe, né, que tem muitas ferramentas, mas a pandemia veio e deu uma embaralhada nisso aí. Como que aí na UFAL você percebeu isso? Isso foi latente também?
latente. Assim, na UFAL, a gente desenvolveu, né, vários grupos de apoio para o FERA, para o aluno que tá ingressando, e a gente com aquele cuidado de abraçar mesmo, para dizer, ó, se você tem uma evasão grande, é complicado para o curso em geral. Você sabe disso, né? Todos os nossos índices coeficientes, né? Quantidade de aluno que entra, quantidade de aluno que sai. Então, assim, a gente tem esse cuidado e já tem alguns anos que a evasão diminuiu, né? Aí, quando veio a pandemia, deu uma... Foi terrível. Aí deu uma... Quase voltou para estaca zero, assim. Mas, assim, foi atingiu todo mundo, né? E aí o pessoal, eu notei até quando a gente voltou para Valer mesmo, que foi esse ano presencial, né? A gente passou 2020 sem presencial, 2021 sem presencial, só no finalzinho de 2021, aí 2022 presencial. Pessoal enferrujado, assim, ninguém Não queria sabia nem como é que fazia a prova mais, né? nem queria mais fazer prova, ninguém, ai, professora, ai, não sei, nervoso, sabe? Aqueles homens, vem com crise de pânico, não, pelo amor de Deus, vamos junto aqui, aprender junto, deixa eu pegar na mão, que tá todo mundo na mesma, né? Mas esse período de adaptação, assim, de uma, né, readaptação, foi bem complicadinho. Fora isso, o que é que a gente observa? Eu não sei, eu acho que vem uma defasagem, uma deficiência do ensino médio, como você falou, Uhum. escola particular ou pública, né, de nome, de peso, enfim, com ensino bom. O ensino hoje é diferente de 10, 15 anos atrás. Ah, com certeza. O raciocínio, você interpretar né, um problema, mudou. O pessoal, às vezes, não, né, não tem aquela linha de raciocínio, é muito para ontem, né, muito a jato, muito como é que é isso aqui, né, e não para. Então, assim, a realidade é outra, mas a gente não pode deixar o nível baixar, né? Que aí o engenheiro tem que saber né, o básico ali de desenvolver o raciocínio, né? Então, eu Sim. digo que é uma tarefa árdua, né? E a gente ainda está com a reformulação do projeto pedagógico, né? Nas novas DCNs, então isso aí tudinho a gente está levando em conta, porque realmente Uhum. hoje não é a engenharia de 10, 20 anos atrás, né? E a gente Exatamente. se defasado, é impressionante. A gente se sente defasado porque o mercado está aí e até você implementar isso na sala de aula nem sempre é fácil. É verdade. E qual que é o seu ponto de vista em relação a esse ensino online? Eu tenho a impressão que, e por já trabalhar também, né, por fazer muito curso na internet, e hoje isso ficou muito fácil, mas eu tenho a impressão que nós estamos falando hoje de um mundo cada vez mais digital, né? Olha só, antes da pandemia, esse contato aqui, ó, já existia, só que a gente não tinha despertado para isso, né? A gente foi forçado lá no início de 2020. Forçado. Isso. Agora, qual que é a sua percepção em relação ao ensino online ou basicamente digital? Não estou falando de EAD, mas existe claramente um nível de consciência em relação ao estudante de graduação e um estudante de pós-graduação ou quem já é formado e quer uma facilidade para estudar hoje? Eu acho assim que você tem um leque de opções que também a gente não tinha, não é isso? Acho que o digital ele torna possível você ter contatos com professores, né, comigo, com você, com o professor da USP, com o professor lá da Federal, né, do Ceará, enfim, em qualquer canto, que de repente ficou muito fácil esse contato, essa troca de ideia, né? E cada um vai abraçar essa oportunidade de uma forma, né? Você tem muito acesso a conhecimento, mas cuidado com o excesso de conhecimento e embaralhar tudo e não conseguir, né, organizar isso aí também, né? Eu vejo isso, muita informação e a pessoa não sabe o que faz com tanta informação. Eu acho que o ensino online veio para ajudar, né? Eu fico preocupada na substituição total do ensino Uhum, online pelo presencial. Acho muito complicado isso. Somente engenharia, né? Engenharia uhum. e outra disciplina, né? Você formar um médico à distância, sem botar uma mão no paciente, não é? O engenheiro sendo uma obra, se formar em 5 anos aí, não botar um pezinho na obra ou no escritório, sabe? Eu acho, o 100% eu acho complicado, né? Mas eu vejo com bons olhos essa opção do digital, do online, de você ter
possibilidade de estar estudando na universidade, em outros países, com, né, um aluno especial, uma cadeira ali que aquele curso permite. Eu acho fantástico isso. Com certeza. Eu tenho a percepção que para o aluno da graduação, né, principalmente o que foi forçado ali no online, a consciência, o nível de conscientização assim, do digital, ele é diferente de já quem formou. Por exemplo, hoje a gente tem curso aí para a nossa área mesmo, né, ou para quem quer lidar mais com pessoas, desenvolvimento pessoal, seja ou não dentro da área de engenharia, que vai custar aí 2.000, 1.500, 7.000 reais. Eu fiz um curso recentemente que era bem salgadinho, mas assim, são etapas diferentes. Depois que você forma, depois você está ali no mercado de trabalho, está querendo uma progressão, está querendo melhorar os seus conhecimentos, a gente paga por uma coisa aqui no digital, que é facilitada. Agora, na graduação, eu acho que a consciência ela ainda é um pouco diferente. Porque, por exemplo, assim que começou a pandemia, ninguém chegou para um estudante e falou assim, ó, você não pode colar. Como é que a gente controla isso? Aqui na Federal de Viçosa, muitos professores, muitos não, na verdade alguns, começaram a fazer prova oral, um por um, com os alunos. Então, para uma turma pequena, por exemplo, isso até funcionava. Agora, em uma turma de 80, 100 alunos, como é que faz? Maria. É complicado. Então a gente acabou jogando, né, a bola pro estudante, falou assim, ó, toma, faz aquilo que você consegue fazer com integridade, né? A gente sempre batia nessa tecla. Só que a resposta, assim que a gente voltou para o presencial, ela veio. Muita gente, depois da primeira prova, já abandonava a disciplina. Por quê? Porque perdeu, né? Foram 2 anos ali sem saber como é que ia fazer uma prova por conta própria. Ninguém chegou para ele e falou assim, ó, você não pode consultar o livro lá de mecânica do solo, você não pode consultar a Occhi Veloso e aplicar na sua prova. E isso trouxe um impacto, sim, para a profissão, né? Eu digo que é mais um passo, né? Que é mais uma ferramenta que o estudante vai ter que buscar agora, depois que ele formou. E aí ele vai procurar mais livro, mais curso de especialização, alguma pós-graduação ou um curso de aperfeiçoamento, que até então a gente tinha isso um pouco mais mastigado na graduação, né? Não, faz total sentido. Eu ainda vejo a graduação assim, que eles têm a obrigatoriedade de estudar o que quer e o que não quer. Tipo assim, né? Tem disciplina que tem mais interesse, tem outras que, meu Deus, como é que eu faço para passar nessa aqui que, né, ninguém merece isso aqui. Então, assim, é passar, né? Aí quando você se forma, como você falou, né, aí sente a necessidade na pele, não, eu preciso desse conhecimento para fazer esse projeto, para fazer parte dessa seleção, aí vai atrás. Aí paga, né? Vai atrás, sente no bolso, que é a parte do corpo que mais dói, É e vai se verdade, é verdade. dedicar, que está investindo ali, né? É, tem essa diferença Exatamente. de percepção. E quais são as disciplinas que você leciona na UFAL? Aí eu terminei sempre, quando eu comecei a lecionar, isso foi em 2004, 2003 para 2004, foi um tempinho já, né? Foi numa Aham. faculdade aqui, aqui na em Maceió, né? E Sim. daí aí eu ainda peguei umas disciplinas assim, mais tipo concreto 2 estradas, sabe? Estruturas rurais, umas coisas, sabe? Agora é sempre envolvida assim, fundações mecânica dos solos. Aí em 2013, aí eu fiz o concurso para federal, aí desde então é mais a mecânica dos solos e fundações 1 e 2. São sempre essas disciplinas. Uhum. Bacana. Aí tem fundações um e 2. Como que é dividida essas disciplinas? Dificilmente a gente vê uma Pois é. instituição que tem. Então, e eu ainda fico dizendo hoje, não dá tempo de nada, né? Porque a gente quer ensinar tudo e tal. Fundação 2 basicamente é estrutura, Clíndia. Tanto que não é da rede, né? Como é que fala? Do cronograma, né? Esqueci o nome. Do, da, Da cadeira. da cadeia, assim, né? De geotecnia, da área de estrutura. Então, eles dividiram assim, tipo, dimensionamento geotécnico seria fundações 1,
Aí pega desde ensaio de campo até prova de carga, vamos dizer assim. Mas não vê, eu falo para os meninos, gente, me desculpe, mas vocês não vão ver uma barrinha de aço aqui. Não vê, tá? Quando eu chego em Fundações 2, aí começa a escolha do tipo de fundação, que é o único assunto que não envolve o dimensionamento estrutural, e depois é só cálculo, cálculo, cálculo. Dimensionamento estrutural. Aí Fundações 1 são 60 horas, Fundações 2, 30 horas, né? Fundações 1 Ah, sim. por semana, Fundações 2 uma vez por semana. Essa de... Uhum. Mas Entendi. eu tô assim, como é que eu digo? Eu tive que ser muito maleável com o pessoal, sabe? Porque não adianta, o pessoal de Fundações 2 é nono e 10º período, né? 2 anos afastados, sabe? Então eu Uhum. continuei fazendo trabalho, análise de projeto, discussão de casos, sabe? Não fui para o campo quanto eu gostaria de ir, né? Ainda vou ver se eu consigo. Senti muita falta disso, né? Porque Uhum. o pessoal assimila, né? Mais fácil quando vê ali, né? Entendi. Juliane, para você, como que a profissão de engenheira civil, que está ali à frente, né, trabalhando em uma empresa, tá como responsável técnica, como que isso influencia na sua carreira acadêmica? É uma pergunta óbvia, né? Mas qual que é o seu ponto de vista? Como é que foi a sua trajetória em cima disso? O que que veio primeiro, pelo que você falou, foi a carreira profissional. E depois você É, passou no concurso. é. Uhum. Primeiro foi o escritório, né? A empresa. Aham. E depois aí veio a docência, assim, né? É engraçado, viu, Lídia? Porque durante a graduação sempre fui uma aluna que fugiu à regra, né? Eu nunca peguei uma monitoria, porque eu botei na minha cabeça que eu não sabia dar aula, assim. Não tinha. Aham. Eu estar na frente do quadro, todo mundo olhando para mim, eu falando. Por isso eu converso muito com meus alunos, né? Não diga dessa água, não beberei, né? Se permita, né? Vá provando assim, né? Se jogue para apresentar um trabalho, se você acha que não tem jeito de apresentar trabalho, por aí vai. Então, assim, a minha formação é mercado, né? É pé na obra, né? Uhum. E aí eu trouxe essa formação para a sala de aula. Algo que não me preocupa, mas a gente tem que ter engenheiros que estejam no mercado de trabalho, e não só o engenheiro dedicação exclusiva, que não pode estar envolvido em um projeto, assinar um RT, sei lá, sabe? É bem complicado isso, porque quando abre os concursos, 90% é dedicação exclusiva. A maioria. Mais de 90%. Eu sou uma das poucas que não é dedicação exclusiva lá na UFAL, né? Então, Uhum. assim, é um dilema isso aí, né? Você não pode exigir experiência prática de um professor que fez mestrado, doutorado e entrou na carreira acadêmica, né? Não tem Da onde como. vai vir a experiência, né, para ele aplicar em sala? Não tem como estar lá discutindo algo com o cliente. Minha gente, você vai discutir algo com o cliente. É a pior parte, é horrível. É verdade. Tem cliente que fala que teu trabalho é caro. Não é caro, não. É o valor que eu estou agregando aqui da minha experiência da formação. Aí você vai discutir preço. É muito chato isso. Eu sempre falo que é a pior parte. Esses abacaxis, quem encara mesmo é meu irmão, né? Eu fico mais Aham. no marketing, nas pesquisas. Uhum. Ah, Mas muito bom. eu acho que seria interessante mais engenheiros de obra na universidade, em qualquer área. Uhum. É complicado, né? A gente vê muita teoria, a gente tem professores, né? Graças a Deus a gente tem professores aí que têm cabeça aberta, professores mais antigos que têm cabeça aberta, mas não são todos. Eu lembro, por exemplo, que isso não tem muito tempo, né? Mas tinha um professor meu que falou assim, isso aqui em uma disciplina de, se eu não me engano, era concreto. Soft, por exemplo, vamos falar de soft. Soft você aprende depois, você não vai precisar aprender agora. Agora você precisa aprender a teoria. O soft era um caso. Agora, e essa questão do tete a tete, né? Do linguajar, de como tratar um cliente, como montar uma carta proposta, uma carta proposta, né? Uma proposta técnico-comercial, a gente não viu Sim, nada disso, né? E como é que é uma negociação?
a dúvida que eu mais vejo de muitos alunos é: quanto que eu vou cobrar? Eu vou Ai, cobrar por metro quadrado? É por hora trabalhada? Como é que eu pego esse feeling da coisa? Vou ligar para uma empresa de engenharia, vou perguntar quanto que eles cobram, vou me passar por um cliente. Essa é uma dificuldade que é campo, né? E a gente não. Eu tenho a sensação que existem alguns profissionais que atuam, né, no mercado de trabalho e às vezes tem aquele medo de soltar informação. Ah, pode ser um possível concorrente meu aqui na cidade ou na isso região, tem isso. né? Felizmente tem, assim. A gente, assim, eu como tenho aquele espírito de professora, né, assim, na minha formação também, eu passo muito mais do que devia ter, sei lá, né, ó, não faz isso que eu já fiz isso e não deu certo, eu não me dei bem, eu só levei aqui, não... Uhum. Mas é o que você falou, o que eu noto também, os alunos que se envolvem, tipo, empresa junto, projeto, Aham. outra visão. É impressionante, viu? Se você é aluno que está aí assistindo, tiver oportunidade, processo seletivo, tenta aí participar, vê se de repente é a tua praia, né? Porque realmente é uma empresa júnior, né? Vai É. captar cliente, vai fazer proposta, vai discutir preço, vai elaborar o projeto, vai entregar, é tudo. Eu acho um laboratório muito legal, muito legal. Empresa júnior, centro acadêmico, às vezes o cara passou lá no processo seletivo, ele vai trabalhar com logística, marketing. E ele fala, pô, mas para que eu vou trabalhar com isso, né? E às Engenharia, vezes é né? a cereja do bolo que estava faltando, né? Diferencial, é o diferencial, com certeza. Exatamente. Uhum. Bom, e como é que é essa questão aí do marketing, esse setor seu aí na empresa diretamente? É mais captação de cliente? Como é que funciona? Bom, eu auto-intitulo marketing, né? Mas não tem nada oficial, não. Aham. Às vezes o pessoal tá lá em reunião e tudo, aí eu, ó, vou fazer uma fotozinha aqui, vou filmar, tá? Só pra... Uhum. Ai, para quê? Bastidores, rapaz, para ver a gente discutindo aqui o projeto e tal. Porque tem tanta curiosidade, né? Tipo, é o dia a dia da gente, a gente tá lá discutindo, aí abre uma planta, aí bota uma planta na parede, né? Aí vai discutindo ali na parede aquele projeto aberto, né? E tal. E às vezes a pessoa olhando assim, é assim que funciona o escritório de geotecnia, né? Ou então nas obras, quando eu levava os alunos e tudo, muito antes, né, desse boom aí das redes sociais, eu já filmava, já tirava foto, já mandava, "Olha, todo mundo fica aí, vamos tirar foto para a formatura que eu vou vender essa foto." Ficava brincando com o pessoal, né, para registrar. E daí eu disse, não, dá para fazer algo mais organizado e mostrar o trabalho que a gente faz aqui, né? Então, toda vez que eu estou divulgando aqui nas redes sociais, indiretamente ou diretamente, eu estou chamando a atenção para o nome do escritório, né, da GM, e para os cursos de tanto me pedirem, né, de eu finalmente lançar um produto digital, né? Senão ia continuar aí engavetado por um bom tempo, né? O pessoal pedia Aham. assim, as minhas aulas da UFAL, né, professora, quando eu publico alguma coisa, né, esse assunto, essa aula, pode me disponibilizar, não sei o quê, aí eu, gente, é dos alunos, assim, é da federal, não posso, né, é restrito isso aqui, eu só estou dando, né, a vontadezinha mesmo para vocês, né, futuramente quem... E aí eu vejo que tem muita coisa prática, né, o pessoal, por exemplo, prova de carga, eu estou aqui no interior fazendo uma prova de carga, e você procura vídeos de prova de carga do passo a passo, né? Colocando lá o deflectômetro para medir, né? Não tem, Cris, é impressionante, né? Um outro vídeo que eu ainda coloquei lá, tem tudo. Então já é um curso que eu estou pensando em lançar futuramente, pegar próximo ano, não sei. Porque é aquilo, eu estou num campo e vou, né, para a teoria, assim, eu vou ensinar no campo e vou para a teoria. Isso do digital é muito legal, né? Torna Vira uma acessível. cachaça. Depois que Gente, você monta o primeiro, você vai ver que, poxa, poderia montar o segundo para isso, para aquilo. O que a gente recebe depois que você recebe seu primeiro depoimento, então fala, cara, há quanto tempo eu já podia estar ajudando mais gente? Você começou, né, com um canal de YouTube e a gente vai jogando um vídeo, outro lá, às vezes assim, sem muitas perspectivas. Eu comecei com alguns vídeos de resolução de índices físicos. O pessoal tinha muita dificuldade aqui. E aparece gente de tudo quanto é lugar
comentando, falando, nossa, me salvou, cara. E isso é gratificante, né? Dá uma adentro aí. Eu tenho um aluno, meu monitor. Esqueça, não é monitor, não. Senão, quando eu disse, a live vai ser com o professor Clínio, não sei o quê. Meu Deus, ele me salvou em Solos 2. Eu gosto Ah, tá muito vendo? dele. Ah, ele é muito fera, é hoje, não perca não. Mas falou assim mesmo, ele me salvou em Solos 2. Que bacana. Eu não ensino Solos 2, tá? Eu ensino Solos 1. Ah, muito bom. E você comentou que não faz aquele marketing, né, na empresa. E eu acho que essa questão lá do tirar a foto, postar, isso hoje, 2022, isso hoje sim é marketing. Porque aquela empresa, né, fica de dica aí para quem vai abrir uma empresa agora. Aquela empresa lá que manda fazer lá na gráfica 1.000, 2.000 cartões e para sair entregando ou fazer panfletagem, isso está com os dias contados. Se ainda existe, está com os dias contados. Porque é aqui, você posta lá e, à medida que o Instagram, Facebook, YouTube deixa, né, com alcance, isso que vai chegar na região inteira, vai chegar a Brasil inteiro e afora. Que alcance, porque Colo... você está distribuindo cartãozinho, né? Olha o alcance. Exatamente. Né? Não custa, né? Você está no celular lá, postou uma foto de obra, colocou uma hashtag lá com a cidade vizinha, pronto. Você já atingiu gente que está interessada em fundações, em obra, construção civil, e é daquela cidade, às vezes nem sabia, né? Às vezes já tinha ouvido falar na empresa, mas a transparência, né? A internet trouxe essa transparência que vale muito mais do que um simples cartão. Então, esse de fato hoje, para mim, é o verdadeiro marketing. Uhum. Dentro do pessoal pergunta qual é o arroba, né? Qual é o Instagram, né? Ou então, qual é a rede social? Já pergunta assim. A empresa mesmo não tem, né? Aí a gente vai, segue lá, Juliane, que o que tem de obra ela está lá postando. Aham. Sim, tem que ter jogo de cintura, porque são muitas atividades, né? Também relaxei para não querer ser perfeita, nem a melhor em tudo, não, porque senão me endoida, né? O pessoal pergunta, né? Professora, a senhora é mãe, tem 2 meninos, como é que dá conta? Tudo possível, gente. Né? Os meninos estão lá, um tem prova, mãe, estou confiando, mas não estou lá para revisar na véspera da prova, sabe? Então, essas Uhum. coisas, e a gente, vamos embora, né? Eu acho que é aquela questão, né? É o jargão, feito é melhor que perfeito. A gente começa com um projeto e depois vai melhorando aos poucos. Em 2019 criei o canal, aí hoje eu vou ver lá as miniaturas, né? As thumbnails lá, a capa dos vídeos, eu falo, meu Deus do céu. Ainda bem que tinha gente que gostou, porque eu vendo aquele negócio, né, não tem nada profissional. Você joga lá, procura um programa lá, hoje tem um Canva, né? A gente vai, monta lá e pronto. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz, ele foi gravado no PowerPoint. Eu nem sabia de software de edição de vídeo, gravação de tela, né? A gente foi descobrir isso um ano depois, em 2020. E aí eu passava o PowerPoint e o áudio picotava. Ai, ai, Aí ai. eu Por isso. eu vou assistindo lá o vídeo e tô lá explicando, né? E aí você vai, por exemplo, estabilidade de taludes. Aqui tá a cunha de cultura. É quando eu passava o Pura. slide, aí o áudio ia cortar. Eu falei, meu Deus do céu. E no final das contas, sempre vai ter alguém que, por mais que você ache aquele material, aquele vídeo lá amador, que não vai agregar para muita gente, sempre vai ter alguém que vai e fala, não, cara, me salvou, isso aqui me ajudou. Então, essa é a questão do digital, né? Por mais que você ache que tirar uma foto lá de uma planta, mostrar onde que está a posição da armadura na sapada, todo mundo já saiba, na verdade não. Por quê? Porque a gente está nessa era que muita gente nem viu isso na graduação ou até mesmo na pós-graduação, e é um detalhe ali que para muita gente acaba fazendo diferença no final das contas. Perfeito, Clínio. Eu vejo pelos meus últimos vídeos que eu coloquei, eu simplesmente abri um projeto e fui explicando ali a armadura de flexão, o que é que você, né? Por que não pega um estribo vertical? Depois fui ver as visualizações, um dos maiores, que tem maior visualização, mais quantidade de curtida. Eu disse, meu Deus, esse tipo vídeo tosco aqui, né? Tão basicão. Mas é isso, é você não menosprezar o óbvio, o seu óbvio.
né? É o seu óbvio, não é outra. Né? Então, eu tô tendo mais cuidado com isso, né? Nossa, isso aqui é muito simples. Não, para mim, né? De repente vai ajudar muita gente, né? Mas é Exatamente. Às vezes a gente pensa em fazer alguma coisa muito elaborada, né? E no final das contas, o pessoal que acompanha a gente quer uma coisinha, é doses, né? É literalmente pílulas, né? pílula, Pouquinho em pouquinho. exatamente, aquela dicasinha, aquela assim, nossa, mas como é que é essa coisinha aqui, né? Aquele detalhezinho que tem, né? Que faz a diferença. Pílula. Exatamente. Juliane, então a gente falou basicamente, né, como que a profissão de engenheira civil pode influenciar na docência. Não tem muito o que discutir, é colocar a prática, onde a gente muitas vezes não tem nem carga horária, né, para fazer isso. Então, aí tem fundações um e 2, ótimo. Tem muita faculdade que, por questões diversas, tem lá uma disciplina de fundações de 40 horas. E aí a gente não vê Uhum. nada. Você vai ver lá método semi-empírico, método de Terzagh, a parte de projeto estrutural, esquece. Quando muito, né? Às vezes tem lá uma disciplina de edifícios, que vem depois de concreto um e 2 e o professor acaba abordando um pouquinho mais, né, do projeto estrutural, lá da fundação, mas esse não é o nosso contexto geral, Geral, infelizmente. eu já vi graduação que fundações é dentro de concreto 2 e concreto 2 já era, né, uma hora, 60 horas, vamos dizer, né? E fundação tá ali como um módulozinho. Só vê o básico do básico do básico, né? Tipo, não dá para ver, né? É a base de tudo, literalmente, né, Clíndia? Você começa a errar pela fundação, com certeza não vai dar certo o resto, né? Exatamente. Então, que a carreira profissional vai influenciar muito bem na docência, isso é indiscutível. Agora, você acha que é possível acontecer o contrário? A carreira acadêmica, a docência, ter o seu quê, ter a sua importância, a sua influência na prática do engenheiro? Mas você, no contexto de uma pessoa ser professora e estar no mercado, ou como é que. Isso, isso. O que que a carreira de docente, o que que o contato ali, né, com o aluno pode influenciar e se pode influenciar lá dentro do seu escritório, na hora de conversar com um cliente? Eu trouxe essa pergunta por conta da gente pensar um pouco no lado humano. Enquanto professor, a gente acaba tendo que lidar com muita gente, né? E tem N tipos, né, de professores, né? Tem o que tenta levar o aluno até o final mesmo, fazer ele dedicar, fazer ele conseguir mérito dele, né? Tenta pegar na mão e ajudar. Tem aquele professor que é um pouquinho mais ou arrogante, ou então ele não se preocupa tanto, né? A gente sabe que o dia a dia é corrido, sempre vai ter professor que vai tentar dar o suor, fazer o algo a mais, mas essa questão humana, esse contato humano, que às vezes um profissional ali que ele é professor e ele acaba de cair dentro de uma empresa com a oportunidade de trabalhar, seja como CLT, seja como sócio, existe essa questão, essa influência humana no contato, principalmente com outros colegas de trabalho? É possível a gente estabelecer uma relação humanizada nisso aí? Eu acho que sim, gente. Agora vai muito da natureza da pessoa, né? A gente tem que respeitar isso. A gente que é mais expansiva, conversa mais, está mais disposto a ouvir. Às vezes o aluno só quer que ouça, né? Eu tenho uma, é até uma agonia minha, assim. Eu só sossego quando eu sei o nome de cada aluno. Eu chamo cada aluno, Aham. por favor, né? Me dê 15 dias, me dê um mês no máximo. Eu estou enferrujada para a pandemia, né? Mas não adianta. Professora, sabe, dona Lúcia, lógico, ainda você tirou tanto na primeira nota e tanto na segunda prova, né? Ainda professora, né? E aí eu falo que os alunos que assim, eu me preocupo, que eu chego mais junto, é a turma do fundão, né? Porque a turma da Uhum. data não precisa não, tá ali discutindo, tá ali perguntando, tá ali questionando, do fundão não, eu quero puxar para, né, aprender junto. Então, realmente são pessoas ali, né, sei lá, com objetivos diferentes, com gostos diferentes, você tem que saber lidar, né? Então, eu já tive alunos que estavam ali para perder a disciplina e tudo. Eu sentei, ó,
e aí, vai perder mesmo? Vamos reverter isso daí e tal. Praticamente peguei na mão, né? Aí depois Uhum. que manda aquele textão, aquele e-mail, né? Se fosse hoje, era um depoimento no Instagram. Antigamente era Aham, com e-mail, né? certeza. Tudo, aquela coisa toda. E aí você leva isso para o mercado, assim, né? Você vai discutir com o cliente, ou então com funcionário, sabe? Com um colega, né? Não precisa ser cliente, colega, né? Ali no escritório, tem outro engenheiro, tem um técnico ali. Não necessariamente o seu. Não é subalterno, não, como é? É subalterno o nome? Eu não sei. A pessoa que está sob a sua supervisão, né? Seu subordinado, né? Nada, subordinado, desculpa, subordinado. Ah, Essa questão do relacionamento humano, né? A gente não aprende na engenharia. Né? Isso são as poucas profissões, né? Você ter o fator humano. E colega e ex-alunos meus, assim, que depois encontra, professor, estava numa obra, sei lá, 1.000 funcionários nessas obras enormes e tudo. E ele disse, não, tecnicamente a gente desenrola. Agora, lidar com pessoas, né? É muito difícil, assim, né? Você vai... É com o tempo, não adianta, sabe? uhum. Fácil, o fator humano não é fácil, não. É, A nossa exatamente. ajuda a gente nesse sentido, sabe? De ter essa convivência, né? De querer ajudar, de ouvir. Eu acho que principalmente ouvir. Acho que hoje é um diferencial se você tem um tempinho para ouvir. Com certeza, com certeza. Bom, muito bacana, muito legal esse papo. Bom, e ontem, né? Acho que teve novidade aí surgindo na área. Vamos fazer um pequeno jabá aqui. O que que tem? Para quem quiser aprender a dominar fundações, fundações diretas para começar, como Mas que você consegue, como que você pode ajudar essa turma aí hoje? Qual é a pílula da vez? a pílula da vez tem novidade saindo do forno, gente. É como eu falei com o cliente agora, né? Eu tenho muita demanda do pessoal pedindo aula, né? Solicitando material prático e tudo mais. E aí, o ano passado, o meu amigo Vinícius Lorenzi, gosto muito dele, a gente tem uma relação antiga, até da época do Apareceu mestrado. aqui, ó, ele apareceu aí. Ah, coisa boa. Então, ele me convidou para fazer um módulo do Master. Eu disse, Juliane, ó, eu vejo que você posta lá suas aulas de fundação direta, de sapata excêntrica, viga de equilíbrio. Não é meu dia a dia, é fundação profunda. E realmente, né? Você vai no escritório de geotecnia, é fundação profunda, a grande maioria. Quero que você faça um módulo. Eu disse, meu Deus, um módulo, Vini, será? Mas não tenho tempo para preparar. Não, o que você tem, pronto. Não vou passar vergonha. Fui dar aquela ajeitadinha, né? Aí tome pressão, 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 porque só sai na pressão. É impressionante, gente, só sai na pressão. Então, vocês, alunos, não reclamem, pega no pé, porque senão vocês não fazem, tá certo? E aí tome pressão, e aí sai o módulo e tudo. Aí você, poxa, que legal. Mas a gente tem um acordo assim, tipo, o módulo, vamos dizer assim, era meu, eu podia publicar depois, já não tem exclusividade. E aí vieram muitos alunos por esse módulo entrar em contato comigo perguntando se eu tinha outros cursos, né? Eu disse, não, eu só tenho fundação direta. Aí eu disse, não, então eu vou começar do que já está encaminhado, né? Aí peguei esse curso, tipo, eram 10 ou 12 aulas, eu coloquei 24 aulas, né? Aumentei, detalhei e acrescentei. E é em cima do que eu vejo de mais dificuldade, gente. Desde aquela tensão admissível, que você tem que ter pelo menos uma sondagem, né? Determinar ali a cota de assentamento, a tensão admissível, bem análise geotécnica mesmo, né? Ainda comento sobre Tesaga, teoria, né? Meyhoff, né? Mas vamos lá para o semi-empírico, que é o que você tem no SPT na prática. E aí, quando você analisa isso aí vem dimensionamento estrutural. Sapata isolada, associada, corrida, excêntrica, viga de equilíbrio, e por aí vai, muita coisa. Então, assim, aí eu condensei esse material todo, todos os casos, né, todos os tipos de fundações são de projetos reais. Então, tinha um projeto lá que a gente trabalhou com a sapata associada, né? Houve choque ali das áreas, a gente juntou 2, 3 pilares, sapata associada. Peguei aquele projeto, destrinchei didaticamente, né? E fui explicando ali o passo a passo, com as fórmulas, onde é que você pega essa tabela, não sei o quê. O cálculo estrutural mesmo, né? Eu digo que eu entrei na parte estrutural com a visão geotécnica, né? Para facilitar a linguagem, né? Porque às vezes até a norma 6114
6118, desculpa. Eu pego assim, às vezes é muito coeficiente, muita coisinha que eu fico doidinha, sabe? Pode simplificar as coisas, minha gente. É um mal, não, é uma qualidade. Vamos simplificar. Se você não entende o simples, o complicado é que você não vai entender mesmo. É verdade. E aí o curso está aberto aí, né? Eu não divulguei, mas vai ficar ainda esse final de semana, até segunda-feira. A gente fecha o tal do carrinho, né? Que é uma linguagem que Hum, eu estou me acostumando, né? E aí aham. aí, de ter mentoria comigo. Puxei meu pai, o professor Abel Galindo, para entrar na brincadeira aí também, né, no jogo. E a gente vai conversar aí uma mentoria exclusiva aí para os alunos dessa primeira turma. Legal. E esse pessoal acha esse curso onde? Aqui no link da bio do seu Tá, Instagram. tá Tá, no link da show. minha bio, isso, tá lá, já coloquei lá. É da plataforma Hotmart, né? Tem 1 ano de acesso. Você sentar direitinho, estudar, acho que em 1 mês, assim, sabe? Já dá para revisar tudo. E aí você tem esse tempo mais para estar, né, aprimorando e surgindo dúvida. Então, se eu já sou acessível, quem não é meu aluno, sendo meu aluno é que eu vou ser mais acessível ainda, né? E se você adquirir o curso, gente, dá lá uma olhada, tudinho, não é o que você estava pensando, tem aquela história dos 7 dias, né, para reembolso, tranquilamente, né? Então, dá para, pelo menos, ver lá, né, do que se trata, e de repente, se gostar, virar aluno aí, vai ser um prazer, uma honra. Isso. Faz um test drive sem compromisso, né? É isso. Ah, muito bom. Juliane, eu acho que a gente pode terminar por aqui. Muito obrigado pela sua participação, né? Amanhã tem a prova dos meninos, vai lá, dá uma ajudinha lá, não vou tomar mais seu tempo aqui não. Muito obrigado pela sua participação, né? Por ter topado aí o convite para a gente falar um pouquinho sobre isso que é uma novidade para muita gente que está formando e tem aquela dúvida, né? Vou para o mercado ou vou para a docência? Isso é uma coisa que acaba que o professor, muitas vezes, ele puxa isso, né? Quem nunca se espelhou em um professor? Se o professor é de campo e mostra muito campo, o cara acaba tendendo a querer aquilo. Quando o professor começa a mostrar muita pesquisa, quando ele tem aquele dom mesmo de dar aula, isso puxa o aluno. Poxa, eu queria ter uma didática, eu queria. Uma hora eu vou querer, né? Um dia eu quero ser professor por conta daquele cara. Então é importante a gente trazer isso em discussão, porque a gente pode, né, escolher um ou outro, de preferência, né, quem tiver oportunidade dos dois. E para a gente fechar, né, o que você acha? Qual seria a dica que você dá para quem está nesse impasse hoje? Está formando e vai ter a oportunidade lá de seguir um ou o outro lado. Existe alguma dica específica em relação a isso, em relação ao mercado, ou é independente do mercado? Vai depender do contexto aí. O que é que a gente nota? Quando o mercado está em baixa, assim, está difícil, né? Nossas crises econômicas, a construção civil é uma das primeiras, né? Que se tem. Cíclico, né? Puxa, aí você vai ver uma concorrência na pós-graduação, viu? As vagas de mestrado é um monte de candidato para pouquíssimas vagas. O mercado está bombando, emprego aí para quem quer, assim, né? Oxe, aí a pós-graduação dá uma esvaziada. É impressionante, já a gente discute sobre isso. Na nossa área geotecnia, eu acho importante um pezinho na prática, sabe? Se puder fazer algo que você consiga conciliar, assim, tá ali envolvido numa empresa e fazendo uma pós-graduação, né? Aqueles módulos ali e tal, né? Uma vez por mês, né? Um final de semana estudando para aprofundar aquilo que você está ali. Às vezes não aparece oportunidade de emprego e o mestrado é sempre uma opção muito boa, não porque não apareceu oportunidade de emprego, mas porque você está se especializando em algo, né, que pode ter ali uma aplicação muito boa, né, muito prática, né? E tem ainda o mestrado profissionalizante também, né, que não é o mestrado acadêmico, é profissionalizante, mas também não é pós-graduação e especialização nesse sentido. Então, eu acho que cada caso é um caso, eu acho que tudo é válido, certo? Eu só tenho, assim, se você quer ir para o mercado de trabalho, só cuidado com muitas pós-graduações, especializações, muito conhecimento, mas acha que nunca vai estar pronto e não vai estar. Se não botar É.
massa não vai estar pronto. Pode fazer 300 especializações, tá? Literalmente na prática, né, a teoria é outra, né? Então você vai ver o que é que, né, como é que funciona na prática, né? Quando você dimensiona Exato. na obra, rapaz, não é para fazer isso assim, não, rapaz, tá lá. É fogo, é emocionante, gente, é legal. Com certeza. Juliane, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero Eu abro aqui o convite para próximas lives, para a gente trazer mais essas discussões. É você mais na área de fundações, eu trabalho um pouco mais com estabilidade da luz, e a gente tem muito pepino em comum nisso aí. A começar por sondagem, né? O grande mistério das sondagens. O cliente não quer pagar, não quer investir, né? Investir para ele em sondagem não existe essa expressão, né? Laboratório, então, esquece. peçando licença. O cliente agora está dizendo a profundidade que quer ir a sondagem. Porque ele foi lá e orçou e viu que a empresa Não, vai ele cobrar tem por uma metro. família ali que o cliente, com o seu, sei lá, preposto lá, pode dizer: meu Deus do céu, não, só quero 5 metros. Mas não é você, é papai metros, se tá bom ou ruim, o solo. Ó, você vê cada coisa, meu amigo. Pois é. Então tem muita coisa que dá para a gente discutir aí. E já vou deixar de antemão, né, um pré-convite para a gente vir e trazer mais um pouquinho Vamos. dessas discussões nossas aí em relação a. Eu lhe convidando, porque eu tenho que parar com essa história de não fazer live, que todo mundo cobra, né? E eu tenho vários Pois amigos, é. eles, tipo, com certeza vai conversar em breve. Exatamente. O negócio é assim, depois que a gente começa a fazer, depois que você dá o play aqui na live, né, entrar ao vivo, dá uma tremida, é igual dar aula pela primeira vez, e depois vai melhorando. Teve um aluno que não acreditou, que eu disse toda primeira aula, toda turma nova dá o friozinho na barriga. Ah, professora, conversa. Eu disse, meu filho, quando não der o friozinho na barriga, alguma coisa está estranha. Eu não estou mais envolvida como devia estar. Então, acho que é esse friozinho da barriga que é legal. Exatamente. Pode passar 5, 10 anos que o primeiro dia é gente nova, a gente acaba se apegando em alguém ali que você já conhece, está lá na frente, volta um pouquinho para ele e depois da primeira chamada, fulano, fulano, aí a gente começa a Aí dá ficar uma. mais em casa. Exato, exato. Muito obrigado pela sua Ah, participação. Tudo de bom, boa noite e até a próxima. até a próxima. Boa noite, gente. Muito obrigada. Até Alô, mais. pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Um abraço. Tchau, tchau.